do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete é o Val e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências para você que é do 7º ano. Nós estamos aprendendo sobre botânica, então a gente já falou sobre todos os grupos de plantas. Na última aula, nós falamos das angiospermas e das aulas daqui para frente a gente vai continuar falando desse assunto. Antes de começar a nossa aula, vamos àqueles recados importantes que todo mundo tá careca de saber já, mas a gente vai relembrar para que ninguém esqueça. Keep in mind, que é aquilo que eu falo para vocês, deixem isso na cabeça e não se esqueçam de utilizar os recursos disponíveis que vocês têm. Livro didático, vídeo do YouTube, aula com o professor no Meet, você pode mandar mensagem para o professor no mural do Classroom, você pode reassistir as aulas e utilizar o slide que a gente está vendo aqui. Então você tem muito material disponível na sua mão. Você pode utilizar quantas vezes forem necessárias. Aí você tem que entrar no seu mural do Classroom e tem que responder a sua chamada. Você não responde chamada na sala de aula? Pois é, agora tem que responder também. Então você vai entrar na aula de hoje, vai entrar no primeiro link que tem lá e vai responder a pergunta que tem sobre esse assunto. E aí depois a sua frequência vai estar validada. Para você que não tem acesso aos aplicativos, você pode pegar as atividades impressas na escola e aí você pode respondê-las à caneta e depois devolver para que seu professor corrija. Se você não tiver como assistir as videoaulas de novo, não tiver como acessar o slide, você tem o seu livro didático em PDF e impresso. Então você pode utilizar uma dessas duas formas. E não se esqueça de se dedicar em tudo que você for fazer. Dê o seu melhor, por mais que você não saiba tudo, se esforce. Lembre de sorrir e ficar feliz, por mais que você esteja com dificuldade, sorria, porque as coisas podem ficar mais simples depois. E aí, vamos começar. Start! Os objetivos da aula de hoje são conhecer a função das raízes das angiospermas. E eu trouxe ali para você um gifzinho das raízes que a gente vai comentar hoje. Entender quais são as suas partes e as suas funções. Raiz tem parte diferente, que realiza coisa diferente. Você não sabia dessa? Eu também não, mas vamos lá. Conhecer as raízes que utilizamos em nossa alimentação. A gente come raiz. Vamos ver quais são. E estar com o caderno para anotar todas as coisas importantes e fazer as atividades, que temos muitas atividades para realizar hoje. Então, bora lá! A raiz é um órgão que vai fixar a planta no substrato. O que é o substrato? Pode ser o solo, pode ser um vaso, pode ser em cima de outra planta, pode ser no muro, pode ser em qualquer lugar onde a planta vá se fixar e consiga absorver os nutrientes. A raiz vai ter então essa função de fixar ela. Além disso, ela também tem a função de absorver água, sais minerais e gás oxigênio. Sim, a raiz também absorve gás oxigênio. Então, lá no solo, quando a planta está fixa lá, a raiz vai estar absorvendo isso do solo. Por isso que a gente tem que ter técnicas de plantio para que o solo esteja bem preparado, que ele tenha quantidades de oxigênio para que a planta absorva e cresça cada vez melhor. E esse gás oxigênio vai ser necessário para que a planta faça a respiração celular. Ela vai passar esse gás oxigênio para as células dela para que elas consigam realizar tanto a respiração celular depois para fazer a fotossíntese. Então é muito importante para ela. E aqui na imagem a gente tem o desenho de um tipo de raiz. A gente vai ver depois que existem tipos de raízes diferentes. E eu até falei disso na aula passada, não sei se você lembra, mas a gente comentou de raízes. Em uma raiz, a gente pode identificar regiões, partes diferentes. Como assim? A gente pode identificar a coifa, a zona de multiplicação celular, a zona de alongamento, a zona pilífera e a zona de ramificação. Nossa, quanta coisa! A raiz tem muitas partes com nomes diferentes e esses nomes vão ter funções diferentes. A gente vai aprender isso hoje. A coifa é essa pontinha aqui, ó, da raiz.
Toda raiz vai ter uma pontinha que vai ser chamada de coifa. Essa pontinha, tem nas suas células partes de células que estão mortas, que deixa essa parte mais dura, mais firme, mais resistente, para que ela consiga perfurar o solo. Então, as células da planta que estão vivas vão empurrando essa parte das células mortas e elas vão abrindo os buracos no solo para que a planta possa ter sua raiz expandida. E aí ela vai proteger a partezinha que tem células vivas para que ela não se desmanche, para que ela não estrague. Então, a função dessa parte, que é a coifa, é proteger a ponta da raiz. Basicamente isso. Aí, acima da coifa, a gente tem essa partezinha aqui, ó, que não tem essas células mortas. E aí, a gente pode chamar de zona de multiplicação celular ou de zona meristemática. Quando a gente fala de células, as células se juntam e formam tecidos. Quando os tecidos eles se desenvolvem, a gente vai perceber que tem alguns tecidos que têm capacidade de se reproduzir muito rápido. E aí, quando eles têm essa capacidade de se reproduzir rápido, a gente pode chamar eles de meristemas. No caso das plantas, a gente vai ver isso bastante. Quando a gente falar de caule, de raiz, de folha, de meristemas ou zonas meristemáticas. São partes da planta que crescem mais rápido, que desenvolvem o crescimento da planta. Então, aqui na zona de multiplicação, a gente também pode chamar ela de zona meristemática. E ela vai estar em cima da coifa, que é aqui na pontinha da raiz. E a função dessa parte é crescer, 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 crescer. Ok? Fácil. Então, agora vamos ver se você pegou isso que eu falei. Sabemos que a raiz é fundamental para o desenvolvimento da planta, uma vez que sem ela não ocorre absorção de água nem de nutrientes. Na extremidade desse órgão encontramos o meristema apical, que é responsável pela multiplicação celular. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa região da raiz. Letra A, meristema. Letra B, coifa. Letra C, alongamento. E letra D, pilífero. Responde no seu caderno e eu já volto.
Estamos de volta e agora vamos corrigir esta atividade. Vamos ver qual era a resposta certa. E é a letra B. A coifa é a parte que vai proteger essa parte que se reproduz muito rápido na planta e vai estar na pontinha da raiz. Vamos continuar agora falando sobre as partes dela, das raízes. Acima da parte que se reproduz muito rápido, que é a zona meristemática ou zona de multiplicação, a gente tem a zona de alongamento, aonde as células que estão ali se alongam muito e aumentam a raiz em comprimento. Então vocês podem perceber aqui na imagem, ó, que ela já é uma parte maior. As células que estão ali, elas já vão ter se multiplicado bastante na ponta e aí elas vão se alongar, elas vão crescer bastante, para que a raiz possa chegar cada vez em profundidades maiores, onde ela vai conseguir absorver mais água, mais nutriente, mais oxigênio. Bem fácil. E aí depois da zona de alongamento, ou então como está aqui nessa imagem, zona de distensão, a gente tem a zona pilífera. Pilífera vem de pelos, tá? Não é uma raiz com pelos igual pelos dos mamíferos, mas são partes dela que são fininhas, que vão absorver mais substâncias. E aí ela vai retirar mais água e mais sais minerais do solo do que as outras partes da raiz. Então, geralmente ela vai estar no meio da raiz. E essas substâncias que ela vai absorver, elas compõem a seiva mineral. Lembra quando eu falei para vocês sobre vasos condutores de seiva? E aí a gente viu que tinha o xilema e o floema, que eram esses dois vasos que conduziam essas substâncias. É ali que a gente vai encontrar esses caras trabalhando. O xilema vai estar absorvendo tudo na raiz. Ali na zona pilífera, ele vai estar em grande atuação, ele vai estar recebendo esses nutrientes do solo para mandar para as outras partes da planta. Então, a raiz ela tem muitas partes com funções diferentes. E você está percebendo hoje que não é só uma partezinha simples assim da planta. Continuando aqui, a parte então da zona pilífera é responsável por absorver os nutrientes do solo. E aí a gente tem a última parte da raiz, a parte lá de cima, que a gente chama de zona de ramificação. Ramificação lembra ramos. Então é a parte da raiz que vai crescer e gerar raízes secundárias. São raízes que vão auxiliar a planta a ficar fixa no solo. Porque se ela tiver só uma raiz e ela for muito grande, talvez ela não fique tão fixa. Então ela precisa ter raízes secundárias que saem dessa parte de ramificação para que ela fique mais estável. Essas raízes secundárias também vão ajudar na absorção de água e de sais minerais. Então elas também vão ter essas outras regiões quando elas atingirem um determinado tamanho. E elas vão auxiliar nas mesmas tarefas que as outras partes auxiliaram. Então a coifa protege e fura o solo. A zona de multiplicação faz muitas células. A zona de alongamento alonga as células. A zona pilífera tem pelinhos que absorvem tudo. E a zona de ramificação faz ter mais raízes para os lados. Pegou tudo isso? Então agora a gente vai fazer uma atividade sobre tudo isso. Bora lá! Correlacione as regiões de uma raiz e as suas respectivas funções. Eu acabei de te contar. Então a gente tem aqui as partes e a função. Copia no seu caderno, responde aí e daqui a pouco eu volto para ver se você conseguiu para te ajudar.
We are back, guys! Estamos de volta! E agora a gente vai corrigir essa atividade para ver se você conseguiu entender o que eu te expliquei sobre as partes das raízes. Acompanhe aqui comigo na tela o resultado dessa atividade. O primeiro ponto que a gente tem lá é o número 2, que corresponde à zona de alongamento. Essa parte da raiz é a parte que determina o crescimento dela, então ela vai alongar e crescer, crescer, crescer em uma direção. Depois a gente tem o número 1, que faz parte da coifa. A coifa tem a função de proteger a ponta da raiz, então é aquela partezinha que a gente viu que tem de células mortas na ponta da raiz. Depois a gente tem o número 3, que é da zona pilífera, que é responsável por absorver água e sais minerais do solo. E o número 4 corresponde à zona de ramificação, que é onde surgem as raízes secundárias, que vão ajudar a planta a se fixar no solo e absorver cada vez mais substâncias. Então, agora a gente vai conhecer os tipos de raízes, já que nós já conhecemos as funções das partes delas. Bora lá! Quando a gente fala de tipo de raiz, a gente tem que pensar basicamente em duas coisas. Eu contei para vocês, em uma das aulas passadas, que a gente pode diferenciar angiosperma em monocotiledônia e eudicotiledônia. Quando eu falo de raiz, eu posso diferenciar essas plantas em raízes pivotantes e raízes fasciculadas. Como assim? Quando eu falo do milho, a gente tem uma imagem do milho também que está no slide, que você pode olhar depois, mas a raiz do milho, ela vai ter raízes com o mesmo tamanho. Aqui, esse pezinho de milho, ele está pequeno, então ele está se desenvolvendo agora. As raízes dele podem estar um pouquinho desproporcionais, mas quando o pé de milho crescer e ficar bem grande, as raízes dele vão ficar assim como as raízes da cebolinha. Elas vão ficar todas do mesmo tamanho, vai parecer uma cabeleira. É assim o nome que a gente dá para esse tipo de raiz, que são as raízes fasciculadas. Diferente das raízes das leguminosas, que é, por exemplo, o feijão. Esse pezinho de feijão que eu trouxe também está bem pequenininho, ele não se desenvolveu muito ainda. Mas, quando ele tiver num determinado tamanho, ele vai ter uma raiz principal bem desenvolvida e outras raízes menores secundárias, que é uma característica de raízes pivotantes. Então, a gente vai descobrir que as plantas monocotiledôneas e eudicotiledôneas, elas têm essas características e a gente pode diferenciar elas. Aqui no slide, a gente pode ver isso muito bem exemplificado. O milho, ele vai ter a raiz com todas elas do mesmo tamanho e a gente chama de fasciculada. E é a raiz das plantas monocotiledôneas. Já o feijão e as outras leguminosas, elas vão ter raízes do tipo pivotante, que vai ter uma ou até duas ou três principais com tamanho maior, e aí as outras vão ser pequenininhas, só para ajudar na absorção de nutrientes. E esse tipo de raiz é característico de plantas eudicotiledôneas. Então faz aí uma anotação no seu caderno para você não esquecer depois, que plantas monocotiledôneas geralmente têm raízes fasciculadas, igual a do milho. E plantas eudicotiledôneas geralmente têm raízes pivotantes, como a do feijão. A gente vai descobrir que, como tudo na vida, a gente vai encontrar algumas exceções no meio do caminho. Mas não se esbarre nas exceções. Lembre dessas coisas que eu estou falando para você, que você vai lembrar disso para o resto da vida e vai ser muito feliz com isso. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas raízes e as características delas. A raiz pivotante também pode ser chamada de axial. E aí ela vai ser constituída por uma raiz principal. Ó. Aqui essa raiz é de uma árvore, então você consegue ver ela mais lenhosa. Diferente da do feijão que eu trouxe, que ele está se desenvolvendo agora. Então é uma raiz bem fininha, não tem muitas células ali ainda. E aí ela vai ter essa raiz principal bem desenvolvida, e aí nas partes laterais a gente vai ter essas raízes secundárias. Tem a outra imagem ali do lado que também mostra isso para você. Então, se você tiver um quintal na sua casa e a sua mãe deixar, você pode dar uma de explorador e observar as raízes do que tiver no seu quintal. Mas antes disso, peça permissão para sua mãe ou para sua avó, para quem tiver aí na sua casa, ok? Mas vai ser bem legal se você fizer isso.
E aí você também vai poder encontrar raízes do tipo fasciculada, ou então adventícias, ou então, que nem eu falei pra você, cabeleira, que é a raiz da cebolinha ou do milho, que é aquela raiz que fica bem espalhada. A gente vai ter várias raízes que vão ter mais ou menos o mesmo tamanho. Elas podem se desenvolver e ficar mais grossas e ter um tamanho maior, ou elas podem ser bem fininhas, igual eu mostrei para você da cebolinha ou do milho. E aí não vai ter uma raiz específica bem desenvolvida. Se elas se desenvolverem, todas vão se desenvolver muito, ou então todas vão ficar assim. Mas você pode desenvolver um trabalho de exploração aí na sua casa e ver quais são as plantas que você tem e como são as raízes delas. Depois me conta se você fez isso. E agora vamos fazer uma atividade juntos. As gramíneas, que são as plantas que são a grama, tem um exemplo de gramínea, possuem inúmeras raízes finas, nas quais não se observa uma raiz primária. Que nome recebe esse tipo de raiz? Letra A, raiz pivotante. Letra B, raiz axial. Letra C, raiz aérea. Ou letra D, raiz fasciculada. Pensa em tudo que a gente comentou, nos vegetais que eu te mostrei, responde aí no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta e agora vamos ver qual era a resposta dessa atividade, que era muito simples. As raízes das gramas são do tipo fasciculada, são raízes cabeleira, igual a raiz da cebolinha e a raiz do milho. Então você pode pegar na sua casa e observar para ver se isso é verdade mesmo. E é verdade. Agora a gente vai falar de onde a gente pode encontrar essas raízes. A maioria das raízes é subterrânea, isso quer dizer que elas estão embaixo do solo. Mas a gente vai ver que também tem raízes aéreas, que ficam na superfície do solo, que podem estar em cima, grudadas em árvores, por exemplo. E raízes aquáticas. Um exemplo é a raiz da Vitória Régia, que é aquela planta linda que a gente tem na Amazônia, que tem aquela flor maravilhosa e ela está em cima da água, então a raiz dela vai estar lá embaixo, é uma raiz aquática. E a gente vai ver agora os outros tipos de raízes que existem. Uma raiz sugadora é uma raiz modificada que vai extrair materiais de outras plantas. Então ela é como se fosse um vampiro. Ela gruda na outra planta e ela tem algumas estruturas que vão furar o caule da outra planta. E aí ela vai sugar os nutrientes que aquela planta está absorvendo. É um tipo de raiz sugadora. Então você pode observar isso se tem na sua casa ou não. Raízes respiratórias são raízes que vão captar o oxigênio que está no ar, não o oxigênio do solo. Geralmente você vai encontrar isso em plantas que estão em lugares alagados, por exemplo, no mangue. Se você descer em Paranaguá, você vai ver que lá tem muito mangue. E aí você vai conseguir encontrar esse tipo de raiz. A planta ela vai colocar a raiz dela para fora do solo e ele vai absorver o oxigênio do ar, para poder ajudar na respiração celular. Também tem raízes tabulares, que ajudam na fixação da planta no solo. Geralmente são árvores muito grandes, por exemplo, o pé de figo, a figueira. Ele tem essa parte assim, ó, que parece uma tábua para fora da árvore. E aí ele ajuda a árvore a ficar lá, de boas, assim, ó, estável no solo, sem pender para os lados. Porque como ela é muito grande, muito pesada, ela tem que ter uma base maior. Então esse tipo de raiz se desenvolve justamente para isso. E aí a gente tem raízes tuberosas, que são raízes que armazenam substâncias. Essas raízes são as raízes que nós utilizamos na nossa alimentação. Então você consegue encontrar elas com uma facilidade muito maior. Muitas vezes, se você tem uma horta grande na sua casa, sua mãe ou seu pai podem plantar isso. E aí você pode observar isso de uma forma muito mais legal do que simplesmente ir no mercado e comprar. Então, um primeiro exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês de raiz tuberosa é a cenoura, que os coelhos, os cavalos, gostam bastante de comer. E a gente, ser humano, também gosta bastante. A cenoura, ela armazena muitas substâncias aqui dentro. Porque ela pensa assim, vai que eu precise passar por uma estiagem, vai que eu precise depois pegar esse nutriente, vou armazenar. E armazena. E aí ela cresce, 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 cresce. E aí nós, seres consumidores, acabamos nos alimentando dela. E aí a gente usa na nossa alimentação corriqueira. Outro tipo de raiz tuberosa que a gente tem é a mandioca. Eu não achei mandioca para trazer, desculpa. Mas todo mundo já viu mandioca na vida, né? Recebe vários nomes pelo Brasil, mandioca, macaxeira, aipim. E é uma planta que, na verdade, é a raiz da planta. E a gente come a raiz da planta. Outro exemplo que tem ali para vocês é a beterraba. E aí a beterraba eu achei para trazer, para mostrar para você. Ela tem aqui, ó, as folhinhas que estão saindo dela. Porque ela é a raiz da planta. Então aqui, ó, se a gente observar bem, tem o caule, que é bem pequenininho, e é da onde já está saindo a folha. Essa parte da folha é o que vai estar para fora. E aí o caule vai estar junto, mas enterradinho. E aí a raiz vai se desenvolver mais para baixo. Então é um tipo de raiz tuberosa, que armazena a substância. E aí o outro exemplo é o rabanete. Mas eu também não trouxe rabanete. Mas você deve conhecer rabanete, você já viu na sua vida, né? Ele é bem gostoso. E aí, o último exemplo de raiz tuberosa é a batata doce. Você pode ver aqui, ó, na que eu trouxe para te mostrar, que ela tem raízes secundárias. É a raiz principal, que está bem desenvolvida, mas ela também tem raízes pequenininhas.
Então, se você tiver um pé de batata doce na sua casa, ou então de mandioca, você consegue observar isso. Você pode tirar ela da terra e ver que ela tem raízes secundárias desenvolvidas também. Então, isso é bem legal de você aplicar no cotidiano, de você aplicar no dia a dia, e você vê que uma parte da planta que muitas vezes é esquecida, a raiz, é muito utilizada pelo ser humano, está na nossa mesa diariamente. E é importante ter esse tipo de alimento na nossa alimentação, porque a gente vai ter mais nutrientes. Eles geralmente armazenam amido, mas vai ter vitamina, vai ter sal mineral, vai ter muitas substâncias que são importantes para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento. Então agora a gente vai fazer uma atividade sobre todas essas raízes que a gente falou na aula de hoje. Bora lá! A mandioca e a cenoura são duas raízes que se caracterizam pelo acúmulo de substância de reserva. Essas raízes especializadas recebem o nome de letra A, suporte, letra B, estranguladoras, letra C, pneumatóforos e letra D, tuberosas. Pensa, responde no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos, gente, e a resposta certa desta atividade é a letra D. São raízes tuberosas. Cenoura, batata doce e mandioca são exemplos que tem na nossa mesa diariamente na nossa alimentação. Vamos agora realizar mais uma atividade sobre raízes. Leia as frases a seguir e analise-as. Transcreva as que julgar incorretas, corrigindo-as. Então você vai escrever essas frases no seu caderno e as que estiverem erradas você vai escrever de novo, consertando elas, do jeito certo. E daqui a pouquinho eu volto para ver se a gente consegue resolver isso juntos.
Estamos de volta. Eu judiei um pouco de você. Mas você é inteligente, você consegue tudo. Lembre-se de sorrir, que tudo dá certo. Vamos corrigir tudo isso juntos e ver qual era a resposta dessas atividades. Na letra A, a gente tinha a seguinte frase. A raiz transporta água e sais minerais para toda a planta. E é uma frase incorreta, porque a raiz absorve a água e os sais minerais do solo. Então, ela não vai levar para a planta inteira, ela vai absorver. E aí, as outras partes é que vão levar. Na letra B, dizia assim, ó. Uma das funções da raiz é fixar a planta ao substrato. E tá certo. Na letra C, todas as raízes são subterrâneas. É incorreto. Nós vimos que tem raízes aéreas e que tem raízes aquáticas. Na letra D, em uma raiz fasciculada, não se distingue a raiz principal. Isso é correto. Lembra da raiz de cabeleira, que tem vários cabelinhos do mesmo tamanho. E aí você vai conseguir resolver todas as atividades que vão aparecer sobre esse assunto. Agora é o momento de relembrar o que falamos na aula de hoje. As funções da raiz são fixar a planta no solo, absorver água, sais minerais e gás oxigênio, e as raízes elas podem ser fasciculadas ou pivotantes. Cada região da raiz ela vai ser especializada em realizar atividades distintas, por isso a gente viu que tem aquelas partes diferentes. E a gente pode classificar elas em subterrâneas, aéreas ou aquáticas, e aí respiratórias, tabulares, sugadoras ou tuberosas. São muitas nomenclaturas, mas que a gente vai falar bastante ao longo dessas aulas. Nesse momento eu chego ao momento de te dar tchau, pedir para você se cuidar, se manter numa rotina de estudos, de alimentação saudável, ajude nas tarefas de casa e aí na próxima aula a gente se encontra de novo para falar de novo sobre outros assuntos de botânicas. E é isso, pessoal, até mais!